nosso PCNP de História, que realizou um trabalho brilhante por todas as escolas que ele passou, né, na diretoria de Taubaté e na outra diretoria que ele ingressou, e que aqui no núcleo pedagógico não foi diferente, né? Que ele também fez muitos amigos, assim como nas escolas, e articulou com a Bia uma parceria muito bacana, né, nas ciências humanas aqui, nessa pasta. E pensando, né, nesse profissional brilhante que deixou aí uma saudade para gente, né, uma saudade e uma amizade, nós dedicamos hoje esse momento de celebração, essas boas práticas, que esses profissionais que irão apresentar hoje essas práticas exitosas representam um pouquinho do brilhantismo que foi o nosso querido Luciano enquanto esteve aqui conosco, né? Ele deixa uma saudade gigante em todos nós, principalmente aqueles que conviveram com ele mais de pertinho, mas também deixa para a gente muito aprendizado, muito ensinamento e esse olhar, né, gostoso pela educação que ele sempre teve. Em nome do nosso dirigente, o professor Marco Polo, em nome da nossa diretora de núcleo, a professora Elisete, eu gostaria também de agradecer a todos vocês, professores de ciências humanas, por todo o trabalho realizado durante o primeiro semestre nas unidades escolares e por essa parceria que vocês têm nas ATPCs, né, com a Beatriz, toda a terça-feira. Agradecer também pela colaboração, agradecer pela amizade de sempre e dizer que nós, do Núcleo Pedagógico, estamos aqui para apoiar também o trabalho de vocês aí nas escolas, auxiliando nas formações, dirimindo dúvidas, né? Nesse apoio de parceria entre o núcleo e as equipes escolares. Nós, por conta, né, de todo esse movimento que aconteceu, estamos com essa vaga de história para compor aí junto com a Bia a área de ciências humanas aqui na diretoria. Então, até o dia 10 de julho será lançado um edital para a atribuição do PCNP de História. O requisito é ter licenciatura plena em História, tá? Esse é o requisito. O edital sai até o dia 10. Aqueles professores que se interessarem na vaga, por favor, entrem em contato com a Elisete pelo telefone 36250738 para dirimir alguma dúvida, né? Para saber a questão de carga horária, de vencimentos, né? E outras dúvidas que vocês possam ter. Mas todas as regras estarão presentes lá no edital, tá bom? A todos vocês o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. Boa reunião a todos e eu passo a palavra para a Beatriz. Um abração a todos. Bia, é com você. Eu que agradeço, Rodrigo, né, a parceria de sempre, o companheirismo de todos os PCNPs, que né, nesse momento ali da perda do Luciano, sempre estão juntos, né, fazendo a formação do dia de hoje. Agradeço imensamente a todos os professores de Ciências Humanas pelo carinho de sempre. E hoje o nosso ATPC ele vem falar um pouquinho das boas práticas de vocês. Então, antemão, eu gostaria de agradecer a todos os professores de Ciências Humanas pelo trabalho que nós sabemos, né, que não tem sido fácil, mas que nós estamos ali no momento de finalização de um semestre, de mais um semestre, diante de toda essa loucura que a gente vive. Agradecer imensamente já e de antemão todos os professores que aceitaram o desafio de estar participando e realizando a gravação para o dia de hoje. Nós sabemos que está em final de semestre, né? Fiz contato com alguns professores que falaram: olha, Bia, eu gostaria muito, mas devido à demanda, tenho várias outras coisas para finalizar, posso ficar para o segundo semestre.
Claro, né, a gente entende todo esse processo, então quero agradecer a todos os professores que se dispuseram, que separaram o momento para preparar o material para a gente hoje, para fazer a gravação. Então, imensamente agradecer, principalmente aqui nesse momento, a PCNP Cidinha, que participou de todas as gravações junto com os professores que hoje estão aqui participando. E hoje nós temos aqui 4 professores que representam, né, ali todo o trabalho de ciências humanas da nossa diretoria. Então, eu queria, antes de começar o nosso ATPC, mais uma vez agradecer ao professora Érica, ao professor Mauro, ao professor Eugênio e professor Rodrigo Calderaro, que aceitaram, né, a compartilhar um pouquinho do que eles fizeram nesse semestre, um pedacinho daquilo que eles fizeram, que representa tudo aquilo que vocês fizeram nesse semestre. Então, o nosso ATPC de hoje tem, né, então, o tema compartilhando essas boas práticas. Pode passar, por favor, Cidinha. Então, nós temos aqui reforçando nossas recomendações. Eu gostaria que vocês fizessem a interação pelo chat, comentassem, parabenizassem os professores que vão participar aqui. A gente tem um momento de interação, mas às vezes ele é curto, né, mas que a gente possa, então, ler um pouquinho das suas contribuições no chat ao longo das formações. E como sempre, nós vamos ter a avaliação final do nosso encontro, uma avaliação sempre que vocês têm muito carinho com a equipe aqui de Ciências Humanas, né? Eu leio todas as avaliações de vocês, refletimos muito sobre aquilo que vocês colocam nos formulários, então gostaria também do dia de hoje não ser diferente. Manter os microfones desligados, como eu disse para vocês, os professores, para não ter a demanda, né, de ficar de manhã e à tarde, que a gente sabe do compromisso deles com as aulas e todos a demanda, então eles fizeram a gravação, então para que não atrapalhe a gravação dos professores, a gente fez essa gravação com eles, tá bom? Então, o objetivo do ATPC de hoje é prestigiar o compartilhamento de boas práticas, então apreciar ali o que os professores trouxeram para a gente, compartilhando um pouquinho de todo esse trabalho realizado nesse primeiro semestre em Ciências Humanas. Mas antes eu trouxe aqui um momento, né, escolhi uma música para começar o nosso dia de hoje, que é a música chama Dar as Mãos. Então vamos lá, Cidinha? Que reflete um pouquinho o que a gente tem passando, o que dos nossos sentimentos, né? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês um vídeo para começar o nosso ATPC festivo, né? Eu digo que eu adoro o ATPC de boas práticas, porque ele é bem festivo. Momento de celebração do trabalho de vocês. Fiquei em casa sozinho, pensei em você, meu amigo, mas não vou poder te abraçar. Pois é, só mais uma chance pro mundo se enxergar por cima dos muros, pois dar as mãos foi adiado. Abraçar foi proibido. O mundo inteiro isolado para renascermos mais unidos. E pensar que o melhor que eu posso fazer é ficar longe de vocês, pois dar as mãos foi adiado, abraçar foi proibido.
Renasceremos bem mais unidos. Quem tem fé nunca vai se dar por vencido. Eu acredito em Deus dará perigo e nunca desampararei os seus filhos. Saudades de trombar os amigos, do abraço que foi proibido. Que com isso possamos olhar mais pra aquele que tava sendo esquecido. Quando eu era criança, tatuei no meu coração minha esperança. Ela não morrerá, porque quem acredita um dia sempre alcança. A vida dá 10, um dia a gente bate, no outro apanha. Ser firme tipo Jó, e só se apegar pra que move montanhas. Bem mais feliz. Fé. Então, com a apresentação desse vídeo, né, dessa música, falando um pouquinho do que a gente espera, depois que tudo isso acabar, espera um mundo melhor, e ao mesmo tempo a gente está aqui junto, mesmo que remotamente, se sentindo tão próximo, mais do que a gente estava, às vezes, no presencial. Então, eu gostaria imensamente de deixar aqui o meu abraço virtual, né, para todo mundo, para todos os professores que sempre nos receberam com muito carinho. E para iniciar, então, nossa TPC de Boas Práticas, a gente vai iniciar aqui com a professora Érica, professora de Sociologia, da PEI Mário Cardoso. Vocês estão vendo a fotinho da Érica ali, está vendo também a fotinho de 2 professores, porque a Érica vai mostrar para a gente um trabalho que ela fez esse ano de articulação, mais do que articulação, né, de integração curricular, junto com o componente de sociologia, também de física e matemática. Então, nós convidamos todos os professores ali, que o tema foi consumismo e sustentabilidade. Então, eu convido agora a gente a assistir a fala dos professores do Mário Cardoso, que vão compartilhar conosco como foi esse trabalho desenvolvido na Mário Cardoso. De antemão, eu gostaria aqui de agradecer a PCG, Jaqueline, ao diretor Fernando, ao vice Felipe, a toda a equipe do Mário Cardoso, que prontamente atendeu ali o nosso pedido e fizeram o maior apoio, né, deram todo o suporte para os professores gravarem aqui esse momento para o nosso ATPC de hoje. Vamos lá, Cidinha? Olá, eu sou a professora Érica, de Sociologia, da Escola Mário Cardoso Franco. Olá, eu sou o professor Claudemir, de Matemática e Física, aqui da Escola Professor Mário Cardoso Franco.
Olá, eu sou a professora Gisele e leciono Física nos segundos e terceiros anos aqui na Escola Mário Cardoso. Bem, a Escola Mário Cardoso Franco, ela desde o ano passado, ela se tornou uma escola de tempo integral. Então, no período integral, nós temos 10 turmas. São 4 turmas de primeiros anos, 3 turmas de segundos anos e 3 turmas de terceiros anos. E ainda à noite também funcionam algumas turmas do ensino regular. A gente está aqui hoje para apresentar uma atividade de articulação entre a disciplina de Sociologia e a de Matemática e a área de Ciência Matemática e Ciência da Natureza. O tema dessas atividades que nós realizamos aqui na escola foi consumismo e sustentabilidade. E o nosso público-alvo foram as turmas de segundos anos do ensino integral. Então, qual que era a proposta dessa atividade? Na verdade, seria fazer essa articulação, né, entre essas 3 disciplinas, na verdade, Sociologia, Física e Matemática, trabalhando de forma pluridisciplinar, com a intenção de facilitar o aprendizado dos alunos, né? Além de contribuir para que os estudantes eles percebam que o conhecimento científico que eles têm na escola não é algo que eles tenham que decorar, mas que façam sentido para a vida deles, que eles entendam a aplicabilidade desses conhecimentos no dia a dia. Então, o nosso objetivo era refletir sobre os impactos negativos do consumismo no meio ambiente, promover a mudança de práticas do cotidiano escolar para minimizar esses impactos e também a conscientização do consumo racional de água e eletricidade. Então, a gente trabalhou as competências e habilidades dessas 3 disciplinas, né? No caso de Sociologia, da minha matéria, eu trabalhei a competência e habilidade do segundo ano, que é a compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção de cultura. Agora a gente vai ver como é que quais foram as habilidades de física e matemática. Na física, nesta semana, nós estávamos trabalhando com energia, trabalhando tanto a parte da transformação da energia que acontece na natureza, também chegamos a falar da produção da energia elétrica, e bem como o seu uso social. E já pegando o cenário atual que o nosso país está passando, por conta da crise da água, nós fizemos alinhado esse trabalho com sociologia de falar da produção, entrar com a questão do uso consciente da água e também da economia de energia. Então, essa era a nossa proposta alinhada com sociologia. E na matemática, como nós temos que trabalhar algumas habilidades essenciais, então casou certinho com essa habilidade de sociologia, que no caso da matemática era resolver, elaborar situações, problemas, que envolviam proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, né? Então, como que eu relacionei esse contexto, né, nessa habilidade? Quanto mais se consome, né, mais se produz em questão do lixo, né, do consumismo, enfim. Então, foi isso. E nós realizamos essas atividades, né, no período de 7 a 18 de junho, né, então já foi nessa segunda etapa do segundo bimestre. E aí, como é que aconteceu o desenvolvimento dessa atividade? Primeiro que, assim, a gente, por ser escola integral, a gente tem as horas de estudo, né, os horários de estudo, e durante os nossos horários de estudos, a gente veio conversando sobre quais conteúdos, habilidades a gente ia passar, né, durante agora o segundo bimestre. A gente percebeu, né, que essas habilidades da área de física e matemática casavam com a questão das habilidades de sociologia. Então, a gente poderia, né, articular uma atividade em conjunto, né. E aí, a partir desse momento, a gente foi estruturando essa atividade. Como é que a gente faria, então, essa parceria, né? Como que a gente trabalharia em conjunto as 3 habilidades das 3 disciplinas diferentes. Então, no caso de sociologia, eu trabalhei a habilidade relacionada à questão da sociedade de consumo, do consumismo, né? Então, eu trabalhei nas minhas aulas de sociologia, né? O conceito de consumismo, né? A diferença entre consumo e consumismo. E aí, aproximando da realidade do aluno, né, fiz eles perceberem o quanto que essa sociedade consumista, ela impacta na vida deles, né, e também perceber os impactos negativos do consumismo, né, o quanto que essa atitude consumista nessa sociedade do consumo prejudica a nossa sociedade, principalmente a questão ambiental. E aí, a partir da questão de debater os prejuízos do consumismo, também comecei a trabalhar
a importância da questão da economia sustentável, né, da sustentabilidade. E aí a gente já parte, né, pensa o problema, mas começa a pensar também soluções. E aí, para fazer esse debate, eu usei tanto a aula expositiva dialogada, né, que eu acho que na sociologia faz muito sentido, a gente não está ali só para transmitir conhecimento, mas a gente aprende também com eles, então, eu sempre faço debate durante as aulas, né, vou transmitindo os conceitos e vou fazendo eles, trazendo eles para as aulas para participarem também, né, fazendo eles perceberem como que esse conceito ocorre no dia a dia da vida deles, e também utilizei alguns vídeos para eles perceberem o impacto negativo desse consumismo, né, dessa sociedade do consumo. Inclusive, alguns vídeos de animação, né, que mostram de maneira bem clara e simples o impacto do consumismo no meio ambiente. E aí, nas aulas de física e matemática, os professores vão falar um pouquinho também como é que eles trabalharam esse conteúdo, sempre articulando, né, puxando para a questão do consumismo, né, eles trabalham, né, as habilidades deles, mas relacionando o quanto que isso está ligado à sociedade do consumo, que era o que estava sendo visto em sociologia. Nas aulas de física, nós estudamos o procedimento da transformação da energia até a obtenção da eletricidade, da energia elétrica para consumo da sociedade, e já fazendo esse alinhamento com relação, então, ao uso consciente dessa energia. E nas aulas de prática experimental, eu também trouxe para os alunos um vídeo sobre a Honda Energy, trazendo um estudo de caso para os alunos, na qual a Honda, ela fez um investimento em um parque eólico para que ela pudesse se autossustentar. A implantação desse parque foi no Rio Grande do Sul, na cidade de Xangri-Lá, e o investimento que eles fizeram foram mais de 100 milhões de reais, e eles teriam um retorno em torno de 7 anos, então até mesmo já está até chegando, vencendo, vamos dizer, esse prazo que eles colocaram para que eles pudessem ter reembolso com relação ao consumo que eles teriam. Nós vimos também que a empresa, ela foi a primeira no mundo, a única no Brasil e a primeira no mundo, a se autossustentar. Então, esse era um projeto de sustentabilidade, de sustentabilidade, ao qual a empresa, ela implantou no nosso país. Então, com os alunos eu trouxe esse debate, e a partir disso foi um dos exemplos para que eles também pudessem colocar nessa parte do trabalho deles. Então, tinha a parte da sociologia, com essa questão da sustentabilidade, e com a parte da física, eles teriam, então, que citar hábitos que poderíamos, tanto eles, começarem a ter na casa deles, e também transmitir aos colegas que fossem assistir aos trabalhos deles. No caso da matemática, eu trabalhei com a segunda série B, e primeiro momento a gente trabalhou a questão de um vídeo, né, que aliás foi sugerido por um aluno de uma outra sala, que ele queria que eu assistisse o vídeo, e acabei assistindo e gostei, e acabei usando nesse projeto, né. E o vídeo falava sobre a produção de lixo a nível mundial e também no Brasil. E depois que eu exibi o vídeo, a gente debateu sobre essa questão, né, sobre os materiais que você pode reciclar, que você pode estar guardando lá na sua casa, que depois, né, pode passar a coleta seletiva, ou até mesmo você pode estar ajudando alguém que recolhe esse material, né, para poder complementar uma renda, por exemplo. E surgiu várias questões, inclusive a do óleo, por exemplo, né, que muitos lá, os familiares guardam a questão do óleo de cozinha, né, que colocam em recipiente e depois eles entregam para pessoas, né, que passam ali também na rua recolhendo esse óleo. E no segundo momento a gente trabalhou a questão de montar mesmo na sala de aula recipientes que eles pudessem olhar e pudessem colocar esse material ali dentro da sala de aula, no caso do papel e do plástico, né? Então, foi montado 2 caixas, onde eles mesmos confeccionaram as caixas e depois colocaram na sala de aula.
Então, assim, na verdade, né, trabalhando, né, essas duas atividades com os segundos anos, né, tendo como ponto central o consumismo e trabalhando na área da matemática, também na área da física, a gente também quis estimular nos alunos a questão da autonomia e do protagonismo juvenil, né? Então, na proposta da atividade de Física e Sociologia, que foi uma atividade em conjunto, eles poderiam fazer essa, depois de toda a explicação conceitual das duas disciplinas, eles elaboraram durante as próprias aulas de Física e Sociologia o trabalho final, a atividade final. Então, na questão de Física e Sociologia, eles tinham que produzir, os alunos, e outra questão, né? A gente está trabalhando em momento de ensino híbrido, né? Então, a gente pensou em atividade para os alunos presencial e atividade para os alunos que estão remoto. Então, no caso dos alunos presenciais, a gente propôs para os alunos, na atividade de Sociologia e Física, que depois de toda essa discussão, eles elaborassem como produto final um vídeo, né? Ou alguns vídeos que falassem, primeiro, na questão dos hábitos do dia a dia, que eles pudessem, hábitos do dia a dia, que pudessem diminuir o consumo da água e da eletricidade, então fossem hábitos que, né, não fossem, né, de consumistas, e depois também para eles falarem sobre aí já a questão pensando nas empresas, né, empresas que têm a questão da economia sustentável, que trabalham a ideia de sustentabilidade, então eles teriam que trazer também, pesquisar e trazer para o vídeo exemplos de empresas que têm uma economia sustentável, né, que dessa maneira contribui para a gente conseguir, né, manter uma sociedade que a gente continua, claro, né, produzindo coisas para a nossa sobrevivência, só que de maneira inteligente, né, sem prejudicar tanto o meio ambiente e a sociedade na qual a gente vive. Então, no caso de Sociologia e Física, para os alunos presenciais, eles tinham que produzir o vídeo, e para os alunos que estavam no ensino remoto, por meio do nosso Classroom, eles tinham que produzir mapas mentais, que também é um tipo de atividade que a gente estimula muito que eles façam, né? A gente sempre pensa na questão de como facilitar a aprendizagem, né? Então, mapa mental é um recurso, né, que facilita também essa questão da aprendizagem, né, de eles aprenderem a fazer os resumos. Então, os alunos que estavam remotamente teriam que elaborar mapas mentais que respondessem a essas duas questões. E aí, no caso de matemática, como o professor já explicou, os alunos do segundo ano B, eles colocaram em prática todo esse conhecimento, pensando na questão da reciclagem e produziram, né, como a gente vai ver mais para frente nas fotos, a questão dos recipientes para reciclar os produtos que eles utilizam na própria escola. E aí, pensando também que, mais para frente, né, eles sejam divulgadores dessas práticas, né, porque eles estão agora no segundo ano, mas eles, né, trabalhando essa questão do protagonismo nos alunos, que eles possam divulgar tudo isso que eles aprenderam, né, e que mexe tanto com o cotidiano deles, para os outros alunos que não tiveram ainda essas aulas e não tiveram essas atividades. E aqui a gente tem, né, a gente trouxe um vídeo que foi elaborado pela turma do segundo B, no presencial, né, e aí o interessante é que nos vídeos, né, e eu faço aqui uma questão de que a questão dos vídeos foram trabalhados com as turmas de segundos e terceiros anos, a gente está trazendo aqui para essa boa prática, os segundos anos, mas a turma dos terceiros também fizeram vídeos, e assim, cada grupo de alunos acabou fazendo vídeos diferentes, assim, né, trabalhando o mesmo assunto, mas eles, por conta própria, usaram bastante a criatividade para criar modelos diferentes de vídeo. Então, pensando na nossa juventude atual, a turma do segundo B escolheu fazer vídeo por TikTok, né? São vídeos curtos, mas que trazem mensagens simples e trazem o que é mais importante e que chama a atenção deles próprios, né? Isso que é interessante, essa autonomia que eles tiveram para construir do jeito que eles acharam melhor. Acho que não deu para não aparecer o som, né? Mas no primeiro vídeo eles estão falando dos hábitos do dia a dia. No segundo vídeo eles estão indicando, né, o que a empresa, no caso a Nestlé, faz para aplicar a economia sustentável nas suas empresas. E a gente tem um outro segundo vídeo que a gente trouxe como exemplo, que é da turma do segundo A. Então, aí, nesse caso aí, né, foram 4 alunos que montaram o vídeo.
porém, eles escolheram fazer em formato como se fosse um jornal. Então, colocou uma aluna para apresentar, e os outros alunos, um fez a pesquisa, outro fez roteiro, outro gravou, outro editou, e colocou uma aluna para apresentar como se fosse um jornal. E aí a gente também trouxe 2 exemplos, né, dos trabalhos remotos, que foram os mapas mentais, né? Então, um mapa falando de uma empresa, como é que ela usa para fazer economia, né, trabalhar a economia sustentável, e outro mapa trabalhando a questão do dia a dia, como é que a gente faz para economizar o consumo de água, diminuir o consumo de água e o consumo de eletricidade. Aqui nessas fotos a gente tem um exemplo do trabalho que foi feito nas aulas de matemática, né? Então, eles projetaram, né, os recipientes para reciclagem, e esses recipientes estão agora na sala do segundo B, permanecem lá. E aí a gente pensando na avaliação, né? Nós 3 ficamos muito contentes, né, com os resultados, porque primeiro que a gente acha que, claro, levando em consideração todas as dificuldades que a gente tem por estar em ensino híbrido, por questão ainda de estarmos na pandemia, mesmo com essas dificuldades, os alunos que participaram, né, eles se empenharam. E mais do que isso, eles entenderam, né, a importância do assunto que estava sendo tratado. Tanto que quando um professor, às vezes, sei lá, o Claudemir entrou na sala do segundo B para falar, a Gi entrou na outra sala, dos outros segundos anos, eles lá falavam, mas a professora Érica falou disso, mas o professor Claudemir tinha falado também, a professora Gisele, então eles estavam conseguindo relacionar e ver, né, porque na nossa vida, né, a gente não guarda tudo, cada uma numa caixinha, na verdade, a nossa vida, ela é estruturada de forma relacional, né, os assuntos, eles se comunicam, né, eles dialogam, e é importante quando eles percebem que esse conhecimento científico que eles têm na escola, eles também estão dialogando, né, não é um assunto só da sociologia, um assunto só da física, um só da matemática ou de outra área, na verdade, eles estão juntos, a gente está falando de um assunto que está na nossa vivência, né, e que eles estão se comunicando e tendo impacto na vida deles. Então, eles conseguiram aprender melhor esses conceitos, né? E outro fato muito importante é o trabalho da questão do protagonismo juvenil, né? Que é até um dos eixos da escola integral. E a gente usou como referência, né, os documentos oficiais do Estado, né, para trabalhar as habilidades essenciais, e também alguns, né, como eu já tinha falado, nas nossas 3 aulas, a gente usou vídeos, né, para elaborar melhor, para facilitar ainda mais o aprendizado. E aqui da minha parte, como professora de Sociologia, né, eu agradeço os professores, né, Claudemir e Gisele, de Matemática e Física, que se empenharam e toparam essa parceria, né, e que foi muito gratificante para nós 3, assim, né. Acho que uma coisa também muito importante, né, da Escola Integral é isso, né, são as parcerias, né, e que a Escola Integral ela já tem isso como premissa, e agora a gente está vendo que essa vai virar uma premissa para o novo currículo, né, que está vindo por aí, que é esse currículo articulado, e que é algo que a gente já vai estar realizando na Escola Integral, e que, graças a Deus, aqui no MAR a gente consegue realizar muito bem. E, por fim, também para a equipe gestora, né, tanto, né, o diretor, o vice e as coordenadoras, que todo o trabalho que a gente traz para elas como ideia, para eles como ideia, elas sempre apoiam e dão maior força, e estamos aqui agora apresentando um deles. Gente, eu agradeço esse espaço, tá, que vocês estão oferecendo aqui para a gente, tanto ao núcleo, né, quanto à equipe aqui da escola. Agradeço, muito obrigado, as minhas colegas também. E é isso, agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a toda a equipe, ao Claudemir, a Gisele e principalmente a professora Érica de Sociologia, que gravaram e vieram contar um pouquinho da boa prática delas, envolvendo essa integração curricular, que é a proposta do novo ensino médio, que a gente viu que eles já desenvolvem isso na escola, como muitos professores já fazem projetos, já tem uma linha de trabalho, de articulação, então vem fortalecer um pouco as premissas, né, e os fundamentos desse novo currículo do ensino médio.
E dando continuidade, então, ao nosso ATPC de Boas Práticas de hoje, agora nós vamos ver uma boa prática do professor Mauro. O professor Mauro, ele é um professor de sociologia, de filosofia. Só um minutinho. Pode passar mais um, Cidinha, por favor. Mais um. E o professor Mauro, ele é um professor da escola Flair, e ele veio trazer um pouquinho, compartilhar conosco uma boa prática sobre adaptação curricular. Então, ele me chamou muita atenção quando a gente pediu, né, a planilha de socialização, quem gostaria, e o professor Mauro escreveu em poucas palavras um pouquinho do trabalho que ele faz de adaptação curricular na escola Flair. Então, ele preparou um vídeo contando para a gente um caso de adaptação específico de um aluno da 2ª série. É um aluno que não tem acesso à internet, então o professor Mauro ficou muito preocupado, né, de como é que esse estudante poderia acompanhar e se desenvolver nesse tempo de pandemia. Então, ele fez todo um trabalho, um trabalho específico com esse aluno, que ele é um aluno desplugado na escola, ele não tem acesso à tecnologia. Então, o professor Mauro vai trazer um pouquinho, contar um pouquinho como é que ele, então, desenvolve esse roteiro adaptado para esse estudante da 2ª série do ensino médio, para que ele possa ali, diante das possibilidades dele, diante dos recursos que ele tem, né, que no caso vai ser o roteiro físico, como é que ele faz o desenvolvimento e traz, então, esse estudante as habilidades de filosofia, no caso. Vamos lá, Cidinha? Olá, professores. Mais uma vez aqui, né? Estamos aqui para apresentar aqui a nossa compartilhando as boas práticas. Eu sou o professor Mauro, né? Leciono na área de ciências humanas, né? Na disciplina de filosofia, né? Atualmente, né? Desde o ano passado, eu estou lecionando na escola Dr. Flair, e vou apresentar aqui para vocês hoje sobre adaptação curricular, né? O que seja isso, né? No caso, é um roteiro de atividades que eu faço, né? Que eu, desde o ano passado, né? Eu fui apresentado, assim, a uma professora, a Andréia, né? Que corresponde à sala de recursos, né? E ela, a partir daí, ela me apresentou esses roteiros para mim, e eu fui começando a fazer esses roteiros, né? E então, né, a nossa escola, né, Dr. Flair, ela está localizada, ela tem todo uns aparatos, né, que vem a trazer um conforto, né, um desenvolvimento educacional para os estudantes, para os seus alunos, assim, né, e tendo como ferramentas dentro dessa escola a internet, né, o refeitório, também temos a quadra esportiva coberta, né, a nossa área externa, ela é descoberta, a escola ela é formada por várias salas em torno desse pátio, né, e também temos ali salas, um laboratório de informática, né, temos a sala dos professores, também a sala de leitura, que foi construída esse ano, né, e dentro, né, dentro dessas ferramentas, também nós possuímos aqui uma sala de recursos, né, no qual temos essa sala para os alunos de educação especial,
né? E a partir daqui, eu digo para vocês assim, né, que a nossa escola, ela se localiza, né, na Estrada Municipal Amadeu Benedini, né, no número 279, no bairro de Caçapava Velha, em Caçapava, no estado de São Paulo. E por isso, né, por que eu trabalho com esse trabalho, né, com esse roteiro adaptado? É porque a maioria dos nossos alunos, e a localização da nossa escola é na zona rural. E a partir dali, né, a partir disso, muitos dos alunos nossos são desplugados, né? Eles não possuem essa tecnologia toda que a gente, né, a gente tem aí da internet, tudo isso, aquilo, e dentro desses desplugados, né, desses alunos desplugados, está o nosso aluno que eu acompanho através dos roteiros, né, de adaptação, né, curricular, certo? E fundamentando um pouco, né, essa proposta, né, em vista desse projeto, né, esse roteiro adaptado, eu escolhi um roteiro no qual eu pude trabalhar um pouco essa coisa da adaptação, né? E a partir dali, o que eu coloquei ali, né, como tema? Comportamentos massificantes, né? E o público-alvo, no caso aí, é o nosso aluno especial, o nosso aluno de educação especial. Eu vou mencionar aqui um pouco por que eu fiz isso, né? Qual é a proposta de tudo isso, né? É para que o aluno possa se adaptar a esses roteiros, né? Ele possa ter uma forma com que ele e seus familiares, a sua família, seu pai, sua mãe, desenvolvesse essa atividade, né? Utilizasse até mesmo as imagens, as palavras que foram colocadas ali, para que eles pudessem entender um pouco mais sobre esses comportamentos, né, de massas, né? E qual é o objetivo que eu quero alcançar através disso? É que eles realizem esse roteiro adaptado para que eles pudessem entender um pouco mais sobre as habilidades essenciais que o próprio Estado nos oferece, né? Por isso que eu escolhi esse roteiro, né? Vocês vão perceber que vai ter as imagens que eu coloquei, né? E a partir dali eu trabalhei um pouco sobre isso, para que eles pudessem adentrar essa realidade, né, filosófica, né? Porque a minha área é essa. E a partir dali também eu usei um pouco, né, essa habilidade, essa competência do Estado de São Paulo, né, que foi proposto pelo Estado de São Paulo. Para quê? Para identificar processos sociais merecedores de críticas, também refletir, né, sobre as perspectivas de pertencimento, de responsabilidade, naquilo que é importante para o ser humano e também, assim, com a natureza ao nosso redor, né? E tendo em vista também, né, tudo isso num período, né, de realização na semana, né, uma semana para que ele possa solucionar esse problema, né, realizar esse problema junto com os seus familiares, né? Qual é o desenvolvimento, assim, né, desse processo aí, né, desse roteiro adaptado? É com que eles possam, para que eu possa entender um pouco a apresentação das imagens, né, as palavras-chave que explicam o tema, né, no qual é a competência, a habilidade do Estado de São Paulo, né, para que eles tenham a realização, né, desse exercício inicial,
né, que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente, e que eles tenham uma interação, né, tanto do estudante como os familiares deles ali, para que eles possam resolver, né, todo essas imagens, né, resolver o exercício que foi proposto aí, né, e eles possam conhecer um pouco mais sobre essa realidade, certo? Então, qual a metodologia, né, que eu fui usar, né, que eu usei aqui? Eu usei um pouco a metodologia, né, proposta pela própria Andrea também, né, ela já me indicou, né, que no campo lá, as letras, né, tem que ser Arial 14, né, com modulação, né, caixa alta, para que eles possam visualizar melhor. A princípio, né, eu estava fazendo até o desenho, a imagem, né, na escala de cinza, né, mas eu reconheci agora, essa semana, né, que eu posso fazer colorido, né, por isso que na apresentação eu apresentei aqui um desenho, um novo desenho aqui, né, daqui do roteiro adaptado, colorido, né, até então eu estava fazendo só na escala cinza, mas depois eu fiquei sabendo disso, né, e daí agora, a partir de agora, eu vou estar realizando esses roteiros através de desenhos coloridos, né, para que eles possam ter um feedback melhor, né, das imagens e das palavras que se relacionam, né, por isso que, a princípio, eu até achava estranho isso, né, mas hoje, agora, eu penso que eles vão entender um pouco melhor, assim, o exercício que eu vou propor através do desenho colorido, né, e pensando nisso também, eu elaborei todo um exercício, num modelo simples, num modelo de facilitador para, né, para ambos, né, no caso, para o estudante, né, da educação especial, e como para os familiares também, né, às vezes pode ser que, né, os familiares deles não estejam tendo um contato muito próximo disso, mas através desses exercícios, com mais simplicidade, com mais clareza, eles vão entender melhor o exercício, e assim eu fui elaborando tudo isso, pensando nisso também, né, para que possa ser resolvido com uma certa diligência, né, toda essa proposta, né, nesse desenvolvimento que eu estou colocando aqui. Também, eu quero mencionar vocês, assim, né, que eu trabalho, a princípio, né, como eu falei, a princípio eu trabalhava com a escala de cinza, e vocês podem perceber aqui, são desenhos simples, né, não são complicados, mas às vezes acontece, né, que determinadas palavras, determinadas imagens aqui, pode ser que seja estranho para eles, né, e fazendo todo esse roteiro, né, que eu estou apresentando aqui agora, eu pude perceber assim também, né, que, no caso, o aluno, ele não entendeu uma imagem e uma palavra lá, né, porque na concepção dele pode ser que seja outra coisa, né, nesse exercício que eu propus aqui para ele, né, e eu pude perceber isso, né, nesse registro, nessa evidência aqui que estou mostrando, a imagem do roteiro aqui, né, e isso, eu vejo assim que nos próximos, agora, provavelmente, eu vou trabalhar um pouco também outras palavras, né, às vezes eu fico muito, eu bato sempre muito na mesma tecla, né, mas a partir de hoje, eu já vou ter um feedback melhor, porque eu já pude ver o exercício, né, a princípio aí, né. Então, eu vejo assim que ele pôde perceber com clareza, né, a princípio, assim,
até na escrita dele aqui, ele não percebeu, ele não fez a ligação do termo, mas ele conseguiu escrever, né? Ele conseguiu colocar lá a palavra referente à imagem, né? E eu achei interessante, porque na hora de ligar, ele não ligou, mas no final, ali, eu vendo a escrita, ele escreveu a palavra correspondente à imagem, né? Aí, certo? E isso, eu fico grato, né, por essa oportunidade que eu estou tendo aí também. E a partir daqui, eu pude avaliar um pouco melhor a pessoa, né, do estudante, né, tendo em vista, né, o conhecimento breve, né, do estudante, né, em especial as palavras, as imagens, né, representadas no roteiro, também a interação entre o estudante e os seus familiares, né, também avaliando isso também, também a participação de ambos, né, tanto do estudante como da família, na realização proposta, né, na realização dessa atividade. E também tendo essa associação entre as palavras e as imagens, né, e isso eu pude apresentar também. Outra coisa também que eu posso apresentar para vocês é sobre as referências. A princípio, assim, eu fiquei muito entretido com as habilidades, né? A princípio, eu fiquei focado na habilidade, na competência que o próprio Estado de São Paulo nos apresenta, né, no nosso currículo, né, de professor. E depois eu fui acrescentando um pouco mais as coisas, né, algumas coisas, assim, sobre o currículo oficial do Estado de São Paulo, né, também pude apresentar um pouquinho o caderno do aluno, usei também um pouco mais o livro didático da filosofia, né, que é a introdução à filosofia para os estudantes do ensino médio. Eu usei dentro dessas referências o programa CorelDRAW, né, no qual eu pude ter a oportunidade de fazer um curso, né, de design gráfico, e dentro deste curso eu aprendi a manusear, né, o CorelDRAW, no caso aqui o X8, né, para perceber um pouco, né, para trabalhar um pouco isso também com os alunos, né, tanto especial, mas também outras possibilidades também, assim, nesse sentido. E a internet, né, que eu usei, né, foi um pouco do Google Imagens e também do site Pensadores, né, sobre os pensamentos dos filósofos, certo? E encerrando aqui a minha contribuição aqui com né, compartilhando essas boas práticas, eu quero congratular, né, quero agradecer a oportunidade que, né, de apresentar esse roteiro aqui, né, e pela generosidade, né, que vocês, né, aqui dentro, né, desse ATPC aqui das Ciências Humanas, né, de escolher-nos, né, como para apresentar todo esse roteiro, a nossa escola Dr. Flair, né, quero agradecer também a dedicação de vocês, né, como, né, os professores aqui que organizam todo o nosso ATPC também. Também quero agradecer, assim, né, os recursos, né, que nós usamos aqui, a internet, os sites,
o e-mail, as plataformas, né, digitais, o Meet, o Teams, né, para apresentar com mais eficácia, né, todos esses programas que são propostos aqui. E também eu quero agradecer, principalmente, né, a professora Andréia, né, por esse acompanhamento que ela tem muito, assim, comigo, né, para que eu possa trabalhar um pouco mais essa área, né, da educação especial, né, ela que coordena toda essa sala, junto com a Nádia também, né, a sala de recursos na nossa escola, e pelo apoio e orientações que elas, né, favorecem para a minha pessoa, para eu estar apresentando tudo isso aqui, né, sobre esse roteiro adaptado. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e peço que realmente que esse trabalho, né, esse roteiro todo assim, possa enriquecer né, os professores, né, de filosofia, de sociologia, geografia, história, né, que fazem parte desse curso, né, dessa área de ciências humanas. Tá certo? Então, desde já, agradeço a cada um. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos o professor Mauro pela disponibilidade de apresentar. Lógico que a gente não poderia fazer um ATPC de boas práticas sem inserir a adaptação curricular dos nossos estudantes, mostrar o carinho, né, conversando com o professor Mauro antes da gravação, ver a preocupação e o carinho que ele tem com o estudante, de não, né, de possibilitar o conhecimento, a aprendizagem para esse estudante, mesmo nesse momento. Gostaria daqui de agradecer a toda a equipe do FLAIR, a diretora Lília, a vice-diretora Nícia, a PC Jéssica, por disponibilizar o professor para a gravação do nosso núcleo, a professora Andréia, professora da sala de recurso, que faz esse brilhante trabalho ali de adaptação com os professores da Escola FLAIR, e também a nossa PCNP Fernanda, que sempre enriquece muito os nossos ATPCs, trazendo a importância da educação especial, a importância, ela já teve várias conversas conosco, né, desde o momento que ela chegou no núcleo, para contribuir e fortalecer esse trabalho da educação especial. Então, em meu nome, em nome de todo o núcleo, eu gostaria muito de agradecer a parceria de sempre da PCNP Fernanda com a equipe de Ciências Humanas e todo mundo do núcleo pedagógico, e aos professores que sempre têm, né, dúvida, precisa de alguma sugestão, e o trabalho pontual e preciso que a Fernanda também faz com todos os professores das salas de recurso, que possibilitam ali um trabalho que a gente percebe, né, que o quanto é valoroso para esse estudante que está ali, o professor Mauro falando, né, que ele pensa muito no estudante, mas pensa na família que vai fazer com ele, porque às vezes a gente sabe também que a família às vezes não tem um grau de escolaridade muito grande, então às vezes é a avó que faz esse acompanhamento com o estudante do roteiro, então tudo isso ele se preocupa na hora da elaboração do roteiro adaptado dele. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro, pela contribuição no ATPC de hoje. E seguindo, falando um pouquinho de adaptação, falando um pouquinho desse ensino remoto, eu gostaria de trazer agora também uma boa prática do professor Eugênio, professor da Escola Félix Guizar, que vai trazer um pouquinho também essa questão das dificuldades do ensino híbrido e como ele, a Escola Félix, trouxe então essa preocupação também para esses alunos desconectados, desplugados, que muitas vezes não têm o acesso, não tem computador, não tem celular, como é que eles conseguiram fazer, então, com que a aprendizagem fosse garantida para esses estudantes. Então, vamos lá, Cidinha, com o professor Eugênio.
Bom dia, sou o professor Eugênio, do aula de Filosofia e Sociologia na Escola Félix Gonzalez Filho, em Taubaté. A escola fica num bairro afastado da cidade e atende 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite, tanto regular quanto no fundamental para o EJA. Nessa escola, a gente identificou que alguns alunos não tinham celular e outros precisavam afastar para trabalhar, não podiam permanecer na escola. Mas mesmo assim, houve aulas presenciais, né? Então, a minha proposta foi uma adaptação do ensino híbrido para a sala de aula, usando as aulas do CMSP, tanto na filosofia quanto na sociologia, nos três anos, né, do ensino médio. E as competências que eu usei, em geral, foram relacionadas às informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em diferentes situações para construir uma argumentação consistente. Eu usei isso no primeiro e no segundo bimestre, essa adaptação. Ela consiste em pegar as aulas do CMSP, as aulas com vídeo, com os slides, e utilizar eles na sala de aula, né? Bastava ir lá no repositório e pegar os slides e adaptar. Bem, primeiro, como é que você faz? Você vai lá no repositório, pega os slides, faz um texto, resumo, com as informações apresentadas, e durante a aula presencial eu ponho umas questões, né, desses textos, que nos slides não tinha. E que a ideia é diagnosticar a aprendizagem dos alunos sobre esse tema abordado. Bem, eu apliquei esse material em todas as aulas presenciais. Bem, para o ensino remoto, eu utilizei os cadernos dos alunos antigos, né? Porque o caderno do aluno antigo havia muito mais páginas, era muito mais completo, tinha muito mais exercícios, comparado a esses novos aí. Aí dava para utilizar umas questões, alguns exercícios que poderiam ser utilizados no roteiro para quem ficou na aula online. Então, a minha sugestão também é que haja um repositório dessas aulas, né? Onde todos os professores possam utilizar para aplicar nos roteiros, né? Seria um banco de dados de aulas para todos. O que mais? Então, aqui está o que foi feito. Ali no repositório, né? Onde eu pegava os slides da semana. Ali os grupos dos alunos, onde eu passava ali algumas fotos das matérias. Aqui é o retorno que os alunos me passavam nos seus cadernos, eles tiravam fotos, mandavam para mim. Houve quem teve presencial, alguns alunos, praticamente estava passando essa matéria que está na lousa, eu utilizava, era do slide, e eu fui passado na lousa. E ali tem um modelo do roteiro que a gente utilizou na sala de aula, no ensino híbrido. E ficou bacana. O que mais? A forma que eu fazia para avaliar os alunos, né? Conforme eles iam fazendo, era preciso que eles tirassem foto dos seus cadernos. Aí eu fazia um banco de dados em razão de quem me entregou essas imagens, né? É uma questão quantitativa, né? De quantos cadernos foram entregues, e quanto qualitativa as respostas que eles fizeram a partir dos textos que foram feitos. Eu fiz uma planilha no Excel e botei o nome dos alunos e botei lá na frente a quantidade de cadernos que foram entregues. Né? Vê que no terceiro ano a gente teve que fazer uma busca ativa lá, que só um tinha entregue. Então, eu corri atrás, mas no final acabou entregando mais gente. Bem, tem mais aí. Bem, aqui são as referências que foram utilizadas, tanto do Currículo Paulista, por causa dos currículos, quanto da Secretaria Digital também, né? Por causa onde fazia aquele levantamento de quem fez e não fez. Tem lá dos cadernos dos alunos, foram utilizados. E as aulas do MSP. Quero agradecer aí a escola, a coordenação, os alunos que entregaram as atividades e principalmente a minha companheira Simone Svenene, que me ajudou bastante. Essa foto foi de um aluno que tirou, assim, né? Foi muito bacana. E obrigado a todos que assistiram aí a apresentação, bem simples, né?
Eu gostaria de agradecer ao professor Eugênio, a APC Marcela, a diretora Farlene, da Escola Félix. A gente percebe que esse ano a gente teve esse momento que foi possibilitado que esses estudantes que não tiveram nenhum acesso fosse presencial. Então, a Escola Félix teve todo esse cuidado de recebê-los e o professor pensando, né, como é que ele poderia, então, reforçar, retomar, né, aprofundar aqueles conhecimentos do Centro de Mídias que muitos estudantes não tiveram nem a oportunidade de conhecer por conta da falta da internet, né? Então, uma das soluções foram, ele conversando um pouquinho, falou, é importante, assim, fazer uma sistematização, um texto curto, em que a gente pudesse ali discutir o que tinha sido abordado no Centro de Mídia, para que esses estudantes não ficassem para trás, quer dizer, não ficassem ali, né, diferente daqueles que têm a oportunidade da tecnologia. Então, aqui eu queria agradecer mais uma vez a grande preocupação que a escola tem com seus estudantes, principalmente aos estudantes ali que tiveram no presencial, os estudantes que não têm condições, como o professor falou, né? É uma escola em que fica numa área de vulnerabilidade social, com todos os entraves que a gente sabe que vocês encontram. Então, o Eugênio trouxe um pouquinho também essa grande preocupação de não deixar ninguém para trás, e como poder, então, trazer, né, sistematizar, mudar um pouquinho ali a estratégia para que esse estudante também, do que voltou, né, que a escola acolheu depois de um tempo ali afastado da escola, pudesse seguir os seus estudos e continuar ali no processo de aprendizagem. Mais uma vez, muita gratidão à diretora Farlene, à APC Marcela e, em especial, o professor Eugênio pela participação de hoje. E, para finalizar, nós trouxemos uma boa prática do professor Rodrigo Calderaro, que vai trazer uma adaptação também do que tinha lá daquele, né, muitos conhecem lá o que eu aprendi, que era uma sistematização final que tinha no nosso caderno do São Paulo Faz Escola, e o Rodrigo transformou o que eu aprendi em um fórum virtual de aprendizagem compartilhada nesse momento de ensino híbrido, principalmente ali no Google Classroom, do ensino remoto, e ele vai falar um pouquinho para a gente de como é que ele fez isso e trouxe esse fórum ali dentro do Google Classroom com as turmas dele. Cidinha, por favor. Olá, professores. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, da EE Monteiro Lobato, professor do componente da curricular de Geografia e PCA dessa escola, tá? Vou apresentar um pouquinho da nossa escola, antes de fazer a contextualização aí, né, de falar da prática aí, de uma boa prática apresentada, vou apresentar um pouquinho a escola, né? A escola chama aí Monteiro Lobato, está na área central de Taubaté, né? Atende o segmento do ensino médio, primeira série, a terceira série do ensino médio, e faz parte do programa do ensino integral desde 2013, né? Então, uma escola que já tem um repertório, aí, uma bagagem grande nesse programa, né? A escola apresenta uma grande diversidade ética, econômica e espacial aí, né? Então, a gente tem alunos de diferentes classes sociais, desde classes sociais mais vulneráveis a uma classe média alta aí, importante aí, diversas etnias, né? Diversas origens sociais aí, e espacial também. A nossa escola não tem uma própria comunidade, assim, né? A comunidade escolar se forma no Monteiro Lobato, ela é composta por alunos de diferentes bairros, não? Então, tem diversos bairros da cidade ocupando aí um grande número aí da parte alta de Taubaté, ali, próximo do Três Marias, né? Então, essa região embora tenha um número maior, mas a nossa comunidade escolar é formada por diversos alunos, diversas localidades diferentes, né? Nesse momento aí de pandemia, de atividades não presenciais, a gente funcionou desde o ano passado, agora também, né, com aulas síncronas, né, online aí com os alunos, tanto no aplicativo Centro de Mídia, né, ou pelo aplicativo Google Meet, né? Então, as aulas concorrem concomitante aí nos dois aplicativos, possibilitando uma maior interação para o aluno que participa do Google Meet e
uma democratização, acesso ao conhecimento aí para o aluno que participa pelas aulas pelo centro de mídia, né, já que a internet é patrocinada aí. Além dessas aulas assíncronas que é realizada pelo próprio professor, né, a gente trabalha com as aulas também realizadas pelo centro de mídia, né, pelos professores lá de São Paulo. Então, a gente tenta linkar a nossa aula, complementar uma aula com a outra, trabalhando a mesma temática aí, aprofundando quando necessário, né, dando um novo olhar a esse material produzido lá pela SEDUC, né. E complementando esse conjunto de aulas, a gente tem uma plataforma, a Google Classroom, o Google Sala de Aula, onde a gente coloca materiais de apoio, né, orientações de estudo, atividades, né. A escola, a partir desse ano, começou a funcionar com um plantão de dúvidas, né, esses plantões de dúvidas aí funcionavam anteriormente só no online, então o professor atendia os alunos pelas redes sociais, por diversos instrumentos aí, tirando essa dúvida, e agora tem os plantões presenciais, então, de acordo com o cronograma da escola, o professor vai lá, o grupo de aluno que estava com dificuldade em determinada matéria, em determinado conteúdo, determinada habilidade, vai lá tirar essas dúvidas presencialmente e atendendo os alunos com dificuldade de acesso, né? Os alunos com maior vulnerabilidade aí, né? São atendidos na escola presencialmente aí para não ser prejudicado no seu progresso escolar aí. A proposta, né, que a gente apresenta aí como uma boa prática, eu titulei de Fórum Virtual de Aprendizagem Compartilhada, né? Então, é um fórum que a gente cria no ambiente virtual aí de aprendizagem, no nosso Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, e teve diversos temas ao longo do ano, né? Então, a gente vai trabalhando a cada situação de aprendizagem, a gente vai criando um fórum de dúvidas, né? E onde os alunos apresentam o seu processo de conhecimento, né? Compartilham com a gente esse processo de conhecimento. Essa ação aí é desenvolvida com toda a escola na disciplina de Geografia, então todas as séries do ensino médio, aí, primeira, segunda e terceira série, fazem parte dessa ação, né? Então, são um público-alvo aí. A proposta aí é a construção de um ambiente virtual compartilhado, onde os alunos compartilham a sua aprendizagem, as suas dúvidas, né? E o objetivo é o quê? É estimular o desenvolvimento da competência leitora, escritora, o raciocínio geográfico, né? Então, além da competência leitora e escritora, a gente está avaliando o raciocínio geográfico do aluno e pensando na formação do jovem protagonista, autônomo, solidário, né? Então, o protagonista de forma crítica aí, né, participando, né, expondo pontos de vista, né, autônomo, porque ele vai desenvolver essa atividade sozinho aí, né, então ele vai conseguir construir, né, o seu próprio conhecimento através da sua pesquisa, da sua análise, né, então ele vai construindo isso, e solidário porque um aluno ajuda o outro também, né, não é só o professor que dá os feedbacks, os próprios alunos podem dar esse feedback de um para o outro, então são premissas básicas aí do programa PEI, que também são enquadrados aí dentro da nossa proposta. As competências e habilidades são diversas, né? Então, a cada final de sequência de aprendizagem, a gente está trabalhando um rol de habilidades, um rol de competências aí, que vai ser colocado para avaliação diagnóstica aí dos alunos, né? Geralmente, a gente está trabalhando com um foco, né, principalmente nas habilidades essenciais aí da COPED, a nossa matriz aí de habilidades essenciais para o ano de 2020, né? O período de realização, ela ocorre durante o ano inteiro, né? Então, ao final de cada sequência, a gente vai ter esse fórum, né, essa atividade, e os alunos estão participando aí, desde o ano passado, essa ação já é realizada, e a gente vai aperfeiçoando, melhorando a cada ano que passa com os alunos aí. Então, como que se deu essa atividade, como que se deu essa ação, né? A gente cria um fórum, né, no Google Classroom, né, esse fórum virtual aí, que eu chamo lá no fórum de o que eu aprendi, né? Que era uma antiga maneira que tinha o caderno anterior, o caderno São Paulo Faz Escola, né? No final de cada sequência de aprendizagem. Então, essa metodologia que existia já no caderno anterior, a gente adaptou para esse momento de ensino híbrido, de ensino remoto, né? No qual cada estudante aí, né, ao final de uma sequência didática, aí, no final de uma sequência de aprendizagem, vai elaborar um pequeno texto autoral, né, discutindo os pontos de aprendizagem, da matéria que ele estudou, do conteúdo, do objeto, do conhecimento, da habilidade que ele estudou. O que a gente avalia, né? O que o professor estava avaliando nesse momento, né? Além daquelas premissas que a gente já pontuou na proposta do projeto, né? Competência leitora, competência escritora, né? O raciocínio geográfico, a formação do jovem protagonista, autônomo solidário, a gente também
analisa a fundamentação de argumentos do aluno, né, a criticidade do aluno em determinado ponto, né, a formulação de teses, a defesa desse ponto de vista, né, essa capacidade de crítica aí, a capacidade de resolver desafios, né, então, como que ele resolve esses desafios, de criar soluções, né, seja individualmente ou coletiva, né, e isso vem de encontro com a metodologia ativa, né? Então, existe uma teoria da pirâmide da aprendizagem de William Glasser, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei se eu pronunciei certo, onde ele mostra que quando o aluno, né, quando o estudante participa ativamente, principalmente em discussões, né, pondo sua opinião, escrevendo texto, a sua capacidade de aprendizagem se torna mais significativa, se torna mais contextualizada, logo o estudante tem uma aprendizagem melhor desse ponto de vista. Então, a ideia da ação constitui justamente na aplicação dessa metodologia ativa no momento remoto, no ensino híbrido aí. Aqui a gente tem algumas evidências um pouco dessa ação, então, é como que a gente apresenta lá no nosso fórum, né? Esse fórum é colocado no mural da sala, não é lançado como uma atividade. Por que é colocado no mural? Porque para que um aluno possa ver o comentário do outro, né? E complementar os argumentos, a tese defendida por um aluno, confrontar também, né? Então, o objetivo é que seja um fórum onde um possa ler, né? Alguns alunos relataram, né, que antes de alguma atividade, de alguma avaliação, uma das maneiras que eles usaram para estudar foram o quê? Observando os comentários, né? Então, ele ia lá, lia os comentários dos demais colegas, os comentários que o professor vai colocando aí também, né? Vai mediando aí, e serviu como um resumo, né? Um fichamento para ele estar se preparando para uma avaliação, para uma atividade aí que a gente estava apresentando. Então, a gente coloca o título aí, o que eu aprendi, geralmente coloco relacionado a um tema do caderno do aluno. Então, aqui a gente tem o tema 5, Choque de Civilizações, lá da 3ª série do ensino médio, e tem um tema 1, que é as transformações antrópicas do planeta, do outro exemplo, né, que para a 1ª série. A necessidade de produzir um texto autoral, então a gente reforça isso com o aluno, vai trabalhando isso. Tem alunos que fazem essa cópia, mas a gente vai orientando pouco a pouco, eles vão entendendo o porquê desse processo, né, o porquê dessa atividade, a importância dessa atividade, e a gente vai organizando aí, né. Então, a gente apresenta aí, o aluno tem que produzir um texto autoral, incentiva a pesquisa, incentiva a olhar o material de apoio, que vai contribuir para isso, a participação da aula, elaborar a aula síncrona realizada pelo professor, a importância da aula do centro de mídia, tudo isso é avaliado também aqui nessa avaliação diagnóstica, aqui nessa atividade que a gente vai fazendo. Eu costumo colocar, para facilitar para alguns alunos, algumas palavras-chave, né? Então, alguns conceitos importantes discutidos em aula. Mas o aluno não precisa ficar preso a esse pontos, né? Ele pode explorar outros pontos, outras habilidades, né? Outros objetos do conhecimento disponível ao longo da aula, né? Então, aqui é só algumas dicas aqui para os alunos. Perceba que a gente vai fazendo comentários aí, né? Quando alguma definição não ficou tão clara, ficou meio obscura, não tão correta, aí a gente faz esse comentário para o aluno repensar na definição que ele colocou, no conceito, né? E também incentivando o aluno, dando parabéns para ele quando ele está fazendo de maneira correta, quando ele conseguiu atingir os objetivos da aula. Esse texto não tem um objetivo de ser um texto tão grande, né? Uma dissertação aí, mas precisa ser um parágrafo aí, definindo uma posição, uma ideia, um argumento, ele precisa ser bem formulado nesse sentido. Então, a gente também trabalha essa questão da escrita com os alunos, né? O desenvolvimento dessa competência escritora e leitora também. Avaliação, o que a gente pode falar, né? É uma atividade que compõe a metodologia avaliativa que a gente desenvolveu ao longo desses anos, né? Então, é uma das atividades. Existem outras, atividades no Google Forms, né? A utilização de atividades do caderno do aluno, do livro didático, né? Pesquisas. Então, essa atividade, geralmente, é uma das que compõe. Varia muito de bimestre para bimestre, né? O valor, o peso adotado por ela. Eu, geralmente, faço um processo somativo, né? Então, atividades valendo pontuação, pesos diferentes aí, e essa pontuação do que eu aprendi, o conjunto delas, né? Porque a gente, geralmente, tem
4, às vezes 3 situações de aprendizagem que a gente discutiu ao longo do bimestre, eu costumo atribuir de 1,5 ponto a 2 pontos, né? Então, é o peso que tem na atividade e é um peso significativo aí, né? Cerca de 20% da nota final vem dessa atividade, né? Então, os alunos acabam fazendo aí, bastante alunos fazendo aí, a gente tem um engajamento grande aí, né? Cerca de 50%, 70%, dependendo da sala, desenvolve as atividades, né? Ela também vem de encontro com o momento, né? De ensino híbrido, de adoção das metodologias ativas prevista na BNCC, no currículo paulista. Então, a gente está trabalhando essa metodologia ativa e, ao mesmo tempo, possibilitando esse híbrido, né? Do presencial, que é nos atendimentos, nos plantões, né? Nas aulas síncronas, com esse ambiente virtual. Então, além da aula, né, é um espaço de aprendizagem além da aula e compartilhado, diferentes alunos, né, ele um compartilha com o outro. E é uma ação, né, que é importante destacar, que vem de encontro, né, com o plano de ação da escola, né, com os objetivos, com as metas definidas da escola e também do MMR, né. Uma das fragilidades apontada no MMR, no plano de ação, seria a dificuldade da capacidade leitora e escritora do aluno. Então, quando a gente trabalha essa atividade também, a gente vem de encontro a buscar soluções aí para os problemas da escola, da nossa comunidade escolar. Então, é uma ação vinculada a esses objetivos aí também. Referências, né? Então, a gente tem uma série de referências aí importantes, que são os materiais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, desde o caderno do currículo antigo, né? Aquele preto e branco, currículo do Estado de São Paulo, como o novo currículo, o currículo paulista, etapa do ensino médio. E também os materiais disponíveis aí para o professor, o caderno do aluno, o caderno do professor, né? Currículo em ação, o caderno São Paulo Faz Escola, em ambas as versões. E também a gente pode pensar que essas ações estão evidenciadas, são planejadas nos documentos norteadores, alguns documentos norteadores da APEI, né? Como plano de ação, programa de ação, guia de aprendizagem dos alunos, né? Então, são algumas referências aí. Para finalizar, gostaria de agradecer toda a equipe gestora da Monteiro Lobato, né? Da nossa escola, os professores, né? Os demais profissionais da educação que contribuem de forma significativa para o nosso sucesso escolar, para o sucesso escolar da nossa comunidade, para as boas práticas da escola e principalmente aos alunos, né, estudantes engajados aí da nossa escola, que fazem essas ações darem certo, né, ter resultados, né? Então, é extremamente importante, nesse momento difícil, conflituoso para eles, essa participação deles, né? E também, novamente, ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Taubaté, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês uma das ações desenvolvidas na escola, né? Agradeço aos professores também, todos os demais professores de ciências humanas, pelo empenho, pela luta, pela dedicação de a educação num momento tão difícil que a gente está passando também. Obrigado, pessoal. Agradeço a todos. E é isso. Nós que agradecemos ao Rodrigo, a toda a equipe da Escola Monteiro Lobato, a PCG Lícia, pelo apoio, pela disponibilidade do Rodrigo estar podendo gravar essa boa prática dele. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar aqui, né, para os professores que têm o desdobramento, uma proposta ali de reflexão. Então, nesse momento de finalização de semestre, né, a gente falou tanto do ciclo PDCA, do momento de planejamento, de execução, de reflexão das práticas. Então, aqui eu deixo um convite para que vocês também compartilhem nesse último momento de ATPC com os professores que têm as boas práticas de vocês, os resultados, né, daquilo que foi planejado, executado, o que deu certo, que pode ser compartilhado pelos demais colegas, o que não deu tão certo, né, refletir o que pode ser melhorado, para fazer um novo replanejamento ali no segundo semestre. E lógico que eu também não poderia terminar o nosso ATPC de hoje. Pode passar, por favor. Colocando aqui à disposição de vocês o meu e-mail sempre ao final do ATPC, o meu contato do WhatsApp para os professores que precisam, né, dessa comunicação. A gente tem os grupos. Pode passar, Cidinha, por favor. Lembrar que a participação, a avaliação de hoje de vocês é muito importante para os nossos encontros. Todo o nosso material ele fica disponível no site do Núcleo Pedagógico, então lá vocês podem encontrar todos os materiais, a gravação do dia de hoje, os materiais utilizados,
O PPT dos professores que apresentaram as boas práticas de hoje também vão estar presentes no site do Núcleo. Por favor, Cidinha. Mais um, por favor. E eu também não poderia deixar de finalizar o nosso ATPC com um momento de agradecimento, de gratidão a todo mundo, primeiramente ao dirigente Marco Polo, pela confiança e o apoio que ele sempre dá para o núcleo pedagógico, a nossa diretora Elisete, pela confiança, a parceria, o apoio, o carinho que ela tem sempre conosco, aos amigos e colegas do núcleo pedagógico, que nesse momento, né, que eu estou aqui na condução das ciências humanas, todo mundo muito preocupado com o ATPC de hoje, muitos colegas aqui no apoio hoje, queria agradecer imensamente, dizer, né, que a gente é uma família, então que juntos somos mais fortes, eu agradeço imensamente essa família que eu tenho, e principalmente a vocês, professores de ciências humanas, sempre tão carinhosos com a gente, nas avaliações, no final de cada encontro, né, sempre com uma palavra de carinho e de apoio. E eu gostaria de finalizar com uma homenagem ao nosso colega, ao nosso querido amigo, ao Luciano, que ficou tão pouco tempo com a gente aqui no núcleo, mas é um excelente profissional. Eu era fã do trabalho dele, tive a oportunidade de acompanhá-lo em 2 escolas de acompanhamento, então pude ver o trabalho de perto, o carinho que ele tinha por esses estudantes, por esses alunos e o carinho que ele tinha pela educação. Então, por favor, Cidinha, eu preparei aqui, né, uma homenagem, né, o mundo nos prega muitas surpresas, muitos nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida tão prematura foi uma dessas surpresas imprescindíveis de destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo, tão abruptamente. Sempre com alegria e simpatia, ensinou e fez história por onde passou e sentiremos sua falta. Estaremos sempre aqui, orando por você e fazendo as nossas energias, enviando nossas energias positivas de amor e carinho. Então, eu não poderia finalizar o ATPC de hoje, um ATPC que eu tenho certeza que se o Luciano tivesse, seria um ATPC muito mais alegre do que o ATPC de hoje, né? Com a sua alegria, com o seu jeito de ser, com essa leveza que ele tinha na vida. Então, eu não poderia deixar de terminar o ATPC de hoje trazendo essa pequena homenagem a esse colega que ficou pouco tempo comigo no núcleo, mas a gente teve, né, a participação de estar presencial, os dias que a gente foi no rodízio, e é uma pessoa que em tão pouco tempo de convivência eu aprendi a admirar pela sua alegria e principalmente pela sua generosidade com quem ele tinha, com quem era próximo dele. Então, eu gostaria de terminar o nosso ATPC de hoje com essa homenagem a ele. A gente estava preparando esse ATPC, conversando esse ATPC juntos já, e então fica aqui a minha homenagem, e eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai fazer o encerramento do nosso ATPC de hoje. Não sei se o Rodrigo ainda está com a gente. Será que ele está? Oi, Bia. Voltei. Está meio travadinho aqui, mas está dando tudo certo, né? Agradecer a você, agradecer a essa homenagem querida que você fez ao Luciano, a esses professores todos que participaram conosco das boas práticas, práticas que nos inspiram, né, que nos motivam, a entrar na sala de aula, a entrar na escola, né, e fazer o diferente, né? A boa prática, ela não necessariamente é uma condução gigantesca, né? A boa prática é a ação partindo de uma habilidade e que lá no final do percurso você consegue perceber que aquela habilidade inicial, aquele objetivo inicial, ele foi concluído com sucesso, né? Que aquela habilidade ela foi desenvolvida. E nós podemos hoje aqui perceber, né, nessas apresentações todas, que os professores fizeram
esses caminhos, né, cursos. Rô, fechou seu microfone. Seu microfone tá... Ele tá tentando voltar. Eu acho que alguém fechou o microfone, Bia. Vamos ver se ele volta. Ainda nada, Rô. Conseguiu? Ele está vindo aqui, tá? Um minutinho só. Pronto, desculpem, viu, pessoal? Acabou fechando o microfone. Mas dizer para vocês que nós sabemos que essas práticas, elas acontecem, né, nas escolas, em todos os componentes, e nós não temos o espaço, assim, né, o tempo para divulgar todas. Mas essa amostragem com esses professores representa o trabalho de vocês aí no chão da sala de aula, representa o trabalho de vocês na elaboração dos roteiros, nas reuniões de ATPC, nas reuniões de alinhamento. Então, tudo que foi apresentado aqui hoje também é um pouquinho de cada um de vocês, tá bom? Então, em nome do nosso dirigente, em nome da nossa diretora de núcleo, novamente eu gostaria de agradecer todos vocês pelo empenho, pela dedicação nesse semestre, que não foi fácil, né, para todos nós, mas que vocês conseguiram chegar até aqui, né, até o final do bimestre, se desafiando, né, driblando aí todos os problemas e conseguindo fazer com que esses estudantes aprendessem um pouco, né, durante as aulas, as atividades, né, fortalecendo aí o trabalho de toda a equipe escolar. Então, agradeço aí os professores de Ciências Humanas pelo trabalho realizado nas unidades escolares, pela parceria nas ATPCs, né, que acontecem aí semanalmente, e pela colaboração e a amizade de sempre. Por fim, eu gostaria de colocar para vocês que nós estamos soltando o edital até o dia 10, aproximadamente 10 de julho, para a vaga de PCNP de História, né, por conta de tudo isso que nós já sabemos, né? E o requisito é a licenciatura plena em História. Então, você, professor de História, com habilitação, né, licenciatura plena em História, que quiser fazer parte da nossa equipe, você está convidadíssimo a participar desse processo de seleção, tá bom? Fiquem atentos aí ao edital que será disponibilizado no site da Diretoria de Ensino. E se você tiver alguma dúvida em relação à carga horária, em relação a vencimentos, em relação ao trabalho que é desenvolvido aqui pelo núcleo, por nossa equipe, você pode ligar para 3625-0738. 3625-0738 e sanar as dúvidas com a Elisete, tá bom? Espero a participação de todos vocês aí nesse processo. Um grande abraço a todos vocês e contem sempre com a equipe do Núcleo Pedagógico, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.